preparei essa live aqui pra gente, eu deixei aí fixado primeiro, contar pra vocês, eu deixei fixado aí essa página onde vocês podem se inscrever para receber todas as informações do aquecimento, da semana do aquecimento dessa jornada vendedora de milhão, que daqui 3 semanas, a partir do dia 29... Opa! Caiu. Vixe, nunca aconteceu isso, mano. Telegram. Oi, voltamos. Voltamos, caí, gente. Não sei por que caiu aqui em casa. Mas voltamos. Estamos de volta pra cá. Gente, como eu tava falando pra vocês. Deixa eu só colocar de volta aqui. Vou fixar a página pra que todo mundo consiga acompanhar comigo. Nessa página aqui que eu tava falando pra vocês, a gente tá dando todas as informações de como vai funcionar as lives daqui até 2 semanas. E depois, a partir do dia 29, a gente começa uma jornada com aulas 100% online, 100% gratuitas. Então, se vocês ainda não se inscreveram, se inscreve lá que vai ter muito conteúdo nessas 3 semanas, tá bom? E bora lá, então, gente. O que eu preparei para nossa live de hoje, para esse encontro de hoje? O tema é uma dúvida, na verdade, que eu recebo bastante, que é a seguinte: por que existem algumas vendedoras, alguns vendedores que ganham muito trabalhando menos tempo, gastando menos energia, e outras vendedoras não conseguem fazer isso? Por que existem pessoas que fazem e pessoas que não fazem? Vamos lá, eu quero trazer esses porquês para vocês hoje aqui, gente. Por que disso tudo? Porque a gente tem que entender como que a gente faz. Depois que eu sei o como eu faço, eu levo para a prática e entendo se de fato está fazendo sentido para mim no meu dia a dia. E é exatamente isso que eu quero trazer nesse encontro, tá bom? Mas bora lá. Primeiro, gente, todo mundo concorda comigo que existem, na verdade, vendedoras, mulheres, vendedores, que ganham muito e não trabalham que nem um louco pra isso? Todo mundo concorda? Vai dando, se vocês concordam, vai dando um joinha aí pra mim. Todo mundo concorda com isso. Então, existe sim pessoas que faturam mais sem necessariamente não ter vida pessoal. Então, tem pessoas que conseguem ter um resultado gigantesco em vendas, tendo equilíbrio na vida pessoal com a vida profissional. Vocês concordam com isso? Existe esse tipo de pessoa, legal? Só que existem algumas mulheres, algumas vendedoras que não conseguem isso. Tem pessoas que não conseguem isso. Algumas pessoas atrelam o resultado financeiro de vendas ao maior esforço, maior jornada de trabalho, maior tempo trabalhando, porque de fato não sabe como fazer isso. E, gente, o que eu quero deixar claro para vocês é que hoje eu quero trazer aqui o que de fato é esse diferencial. O que dá essa diferença nessas pessoas, tá bom? Eu quero trazer isso. E aí eu quero falar para vocês que uma parte dessa diferença são as atitudes, são os comportamentos. Só que também não é só isso. Não adianta a gente imaginar que só com atitude, só com comportamento, a gente vai alcançar o resultado que a gente quer e vai poder trabalhar menos e vai poder ter mais tempo para nossa família. Não é só isso. Eu quero mostrar aqui que para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que alinhar a nossa atitude com o saber fazer isso. O como fazer isso. Legal? Porque se fosse muito simples, muitas pessoas conseguiriam fazer. E o que a gente vê é o contrário. Poucas pessoas conseguem fazer isso, tá? Então esse é o nosso trabalho, o meu trabalho aqui com vocês é: vamos mostrar quais são as
os comportamentos, as atitudes que a gente pode rever. Só que vamos entender como fazer isso de uma forma mais consistente. Vamos saber esse caminho. Eu tenho que trilhar um caminho? Legal, mas qual? E como que eu faço para trilhar esse caminho, tá bom? É isso que eu quero conversar com vocês. E como que a gente faz tudo isso que eu tô falando? Ah, Bia, então você vai dar um passo a passo pra gente do que vai ter que fazer, de como faz e o que a gente pode melhorar. Sim, no final eu quero dar um passo a passo para vocês começarem a refletir como que vocês estão fazendo, mas eu quero antes mostrar para vocês o que é imprescindível que no dia a dia vocês tenham. Gente, o mercado de hoje tá muito concorrido. O mercado tá muito concorrido. Então, imagina o seguinte, você trabalhando num mercado onde a concorrência tá muito grande. E você fazendo do teu jeito, do jeito que você acha que tem que fazer. Nunca parei para pensar a respeito das minhas atividades de vendas. Vou fazendo do jeito que eu acho, até hoje deu certo. Ah, tem mês que eu consigo bater a meta, tem outro mês que eu não consigo, mas eu vou levando dessa forma. Por quê? Porque sobrevivi até agora assim e vou continuar desse jeito. O que acontece, gente? Hoje em dia, como o mercado está muito concorrido, ou você vai ter uma percepção e um controle do teu processo de vendas, ou você vai jogar toda a sua responsabilidade do resultado ao acaso. E não é isso que a gente quer fazer. Por quê? Porque se eu trabalho com vendedoras que têm a ambição de ganhar mais dinheiro e ter mais tempo para a família, para a vida pessoal, para o marido, para o filho e por aí vai, se eu trabalho com essas vendedoras que têm essa ambição, eu quero ter mais tempo, eu quero ter mais dinheiro, por quê? Com o dinheiro eu vou fazer XY. Porque quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ter a possibilidade de fazer isso ou aquilo. Aí é de cada um. Só que eu trabalho com vendedoras que têm de fato essa ambição, que querem ter melhores resultados trabalhando menos, gastando menos energia, gastando menos tempo. Só que, gente, para a gente conseguir trabalhar menos, primeiro passo para nós é, nesse mundo de informação que a gente tá, nesse mundo competitivo que a gente tá, a gente tem que se organizar. Não tem mais a possibilidade de você falar assim, ó, ai, quando der eu faço, e aí eu mando mensagem pro cliente quando eu lembrar. Isso não existe mais. E o primeiro toque que eu quero dar aqui pra vocês, que estão aqui comigo, é o seguinte. Se você ainda não tem um acompanhamento das suas atividades, é o primeiro passo para você começar a trabalhar cada vez menos e aumentar a tua positivação. O que significa ter controle das suas atividades? Gente, você pode fazer isso no Excel, você pode fazer isso num CRM, num software, eu não sei como é que você vai fazer. Mas se você ainda não faz, vai ser difícil, porque cada vez mais você vai ter que trabalhar mais para ter o resultado. Porque você está indo na contramão do que o mercado, de como o mercado tem avançado. O mercado está cada vez mais competitivo, o mercado e o cliente, eles têm cada vez mais informações. E você não tem informação, você está despreparado, você faz do jeito que você acha e vamos que vamos. Então não é esse nosso trabalho. O primeiro passo, a gente não tem mais opção, a gente tem que ser organizado no processo de vendas. Não existe, cara, hoje em dia não adianta mais falar assim, ó, eu sou vendedora, eu sou expressivona, eu não gosto de CRM, eu não gosto de preencher CRM, e quando dá eu preencho, quando não dá, não preencho. Você tá ficando pra trás. Essa aqui é a verdade. Só que eu estou falando com pessoas ambiciosas e que querem outros resultados, eu tenho certeza disso, até eu também sou assim. Quando eu comecei a entender que não tinha mais essa, que eu tinha que ser organizada, que eu tinha que ter acompanhamento das minhas atividades, que eu tinha, assim, que necessariamente ter um CRM, ter um Excel, que seja, para controlar tudo isso, o jogo começou a mudar. Porque, gente, vamos lá. Se eu quero ser mais produtiva, se eu quero
trabalhar menos e vender mais. Vamos sempre pensar nessa relação. Eu quero trabalhar menos e vender mais, ok? É isso que eu quero. Só que, como que eu vou... Pensa comigo. Como que eu vou conseguir trabalhar menos se eu não tenho controle das atividades que eu tenho que fazer no dia? Não tem lógica. Não tem lógica. Se você não tem controle das atividades que você tem pra fazer no teu dia, você não sabe se você fez, você não sabe se você esqueceu, você não sabe se ficou pro outro dia, você não sabe dizer se você tá no caminho do que você quer, do teu resultado. Você não tem essa base. Então, ó, o Thiago falando taxa de conversão. Exatamente. Eu vou chegar lá, vou chegar na taxa de conversão. E a gente vai falar a respeito dessa taxa de conversão, taxa de positivação. Mas o que eu quero dizer antes disso até, ou você vai entender de uma vez por todas que o mercado não suporta mais vendedor desorganizado e vai tomar uma decisão na tua vida. Qual é a decisão? Que seja você utilizar um Excel, gente. Ai, Bia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho 40 reais para investir num CRM profissional. Se você dizer para mim, eu não tenho 40 reais para investir num CRM profissional, tudo bem. Você faz um Excel e acompanha isso diariamente. Só que, gente, acompanhar isso diariamente é ter disciplina em relação a isso. Porque você pode estar super empolgada a terminar essa live e falar assim, cara, não faço ainda acompanhamento direitinho das minhas atividades, do que vai me levar pro resultado. Vou fazer o Excel. Você faz o Excel, tá toda empolgada, tá empolgada no primeiro dia. Faz acompanhamento no segundo dia. Chega no terceiro dia, esquece. Ai, tudo bem, eu faço amanhã. Chega no quarto dia, faz meia boca. Chega no quinto dia, não faz e nunca mais faz. Exatamente a mesma história da academia. Se a gente quer mudar um hábito, se pra você ainda se organizar em relação às suas atividades não é um hábito seu, você vai ter que mudar esse hábito. E mudar requer disciplina. Beleza, gente? Ô, galera que tá aqui comigo, eu gosto quando vocês interagem, tá? Então, tem a caixinha de perguntas aí, pode mandar, ou então joga aqui nos comentários. Tamo junto, tamo aqui pra aprender, pra crescer juntas. Só que olha só, primeiro passo, ser organizada. Você deve ter todas as informações de contato com esse cliente. Porque, gente, muitas de vocês aqui provavelmente fazem vendas consultivas, que não é aquela venda de impacto, a venda transacional, venda simples. A venda consultiva, ela requer mais contatos com o cliente para poder fechar a venda, tá? Fala pra mim, se você não tem um CRM, se você não tem um Excel que seja, como que você vai lembrar de todas as informações que você levantou do seu cliente há 2 semanas atrás ou há 1 mês atrás, quando você fez a última reunião com ele? Como que você vai lembrar disso? Você não vai. Porque tem muita coisa na tua cabeça. E normal. Eu não lembro, ninguém vai lembrar, tá? Só que o que eu quero dizer pra vocês, entendam a importância de vocês terem todas as informações registradas, porque isso lá na frente vai dar base pra vocês e vai dar esse histórico, exatamente. Não tem histórico. Se não tem histórico, vai fazer o quê? Você vai voltar a falar com esse cliente de onde? Você não lembra nem de onde você parou nessa negociação. Beleza? As mulheres que trabalham com mais eficiência, ou seja, ganham mais fazendo menos, a palavra já diz. Elas são mais eficientes. E se elas são eficientes, o que elas fazem para ser eficiente? Legal? Tem uma pergunta aqui, ó. Ah, tá. Thiago, não veio, tá? A pergunta. Só veio incompleta, mas deixa aí pra mim. Bora. Vamos falar de... Então, o primeiro passo, nós temos que ser organizada. Não tem mais como a gente não ser. Segundo passo, nós temos que aumentar a nossa taxa de positivação ou a nossa taxa de conversão. Legal? Só que você só vai conseguir aumentar a taxa de conversão se você for eficiente no seu processo de vendas. Só que, gente, pra gente ser eficiente no processo de vendas, a gente tem que conhecer o processo. E não só conhecer, a gente tem que aplicar o processo. Porque se eu não aplico nenhum processo no meu dia a dia, o que acontece comigo? Como que eu vou saber o que eu tenho que melhorar, o que eu não tenho?
Pensem comigo. Não tem como. Se eu tô trabalhando com mulheres que são ambiciosas e que querem ganhar mais dinheiro fazendo menos, ok? Tendo mais tempo para ficar com o filho, com a família, com quem quer que seja, ela tem que ser mais eficiente. Só que eu parto do princípio que essa mulher, pelo menos ela já sabe o processo de vendas e já aplica. Porque se nem isso, gente, se nem isso, então nós temos que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Qual é o passo para trás? Nós temos que conhecer o processo de vendas. E depois de conhecer o processo, nós temos que testar o processo para ver o que vai dar certo para nós. Então, olha só, eu só consigo falar de aumento de taxa de conversão com vendedoras que já têm um processo de vendas desenhado. Ou seja, quando eu vou procurar cliente, eu procuro esse perfil. Quando eu vou abordar o cliente, eu falo isso de acordo com o perfil. Quando eu vou levantar a necessidade, eu uso essa pergunta. Isso é ter um processo de vendas. É saber exatamente o que fazer em cada etapa. Então, gente, analisa o teu histórico, analisa o teu dia a dia. Se você está com a ambição de ganhar mais, podendo trabalhar menos em relação a tempo, em relação à energia, o primeiro passo para você, depois de você entender que tem que ser organizada, tem que ter um CRM, é conhecer o processo de vendas e aplicar isso. Porque, gente, se você não tem nenhum processo, se você faz do teu jeito, se cada dia, se você tá com levanta de bom humor, você vende mais, se você levanta de mau humor, você vende menos, tem que dar ainda 2 passinhos para trás, que é aprender a respeito do processo. E vamos lá, gente, quando eu passei na pele a respeito disso, a respeito do que eu tô dizendo para vocês, por que tem mulheres que vendem com mais eficiência e outras não? Eu já tive isso na minha equipe de vendas. Aliás, toda gestora, todo gestor tem isso na equipe. E sempre vai ter. Pessoas que são mais eficientes do que outras, tá bom? Sempre vai ter. E eu já passei por isso. E eu quis fazer uma análise com essas vendedoras, que de fato eram 2 mulheres, o porquê que uma vendia mais e a outra não conseguia vender tanto quanto no mesmo, se a gente relacionasse o mesmo tempo de trabalho. Nitidamente, uma tinha o CRM impecável em relação às conversas com o cliente, em relação às oportunidades que ela levantava, em relação a tudo. Se você pegasse a agenda Google dela, tava tudo lá. Então, de manhã, de tal hora, isso. Não sei o que, quando o meu cliente, tal, follow-up, ponto. Essa era a primeira diferença. Segunda diferença entre elas. As 2 vendiam bem, tá? As 2 vendiam bem, isso era inquestionável. Só que uma tinha que fazer muito mais esforço para vender. Muito mais tempo. Tinha que correr, tinha que ficar à força, tinha que chegar lá no escritório morrendo de cansaço. Segundo, a que vendia com menos esforço, ela sabia exatamente aonde ela perdia as vendas. Ela sabia exatamente aonde ela errava no processo. Então ela chegava a perder uma venda. Poxa, fiz isso de errado. Nossa, na próxima tem que melhorar para isso. Ela tinha essa visão geral do processo e depois ela sabia fatiar nas etapas. E também sabia trazer isso para a realidade dela. Enquanto a outra, ela era mais fazedora. Sabe aquela pessoa mais fazedora? Vamos para frente, vamos, nem pensa, vamos embora, vamos fazer. Ela não se dava esse tempo para analisar. Ela não se dava tempo para colocar as informações importantes no CRM para que depois isso servisse de base nas próximas reuniões. E ela também não se dava tempo para analisar o que tinha feito de errado. E aí, olhando para isso, eu deixei uma tarefa, principalmente com essa, que tinha que trabalhar muito, que ela precisava me entregar. Inclusive, eu não sei se vocês gestores, não sei se tem gestora comigo que já faz isso, mas a tarefa era, sempre que ela saísse de uma negociação, ela ia preencher um checklist que a gente montou junto. Para ela começar a tomar consciência se as etapas que ela passou, que ela fez com o cliente, se aquelas etapas foram
feitas de maneira correta e de maneira assertiva. Então, todo final de reunião, existia um checklist que ela preenchia. E uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, a gente sentava e analisava esses checklists. Que era, poxa, vamos lá, vamos entender o que ficou faltando nessa reunião, o que ficou faltando com esse cliente. Ou por que esse daqui deu certo, por que esse aqui fechou. Vamos analisar a checklist, então. Isso dá muito certo, isso faz muito sentido, porque a pessoa precisa aprender a reorganizar, muitas vezes, o processo dela. E ela não sabe. Então, é essa a nossa análise. Se a gente pensar em relação ao que tem que ser feito e como que eu vou mudando algumas situações, muitas vezes eu vou precisar da ajuda de alguém. Porque, olha só, se o meu desejo é faturar mais, é render mais, é lucrar mais, trabalhando menos tempo, e eu não sei nem por onde começar, outra dica, gente, procura alguém para começar, para te ajudar a começar. Porque é dificílimo quando você quer mudar algo e você não sabe nem por onde começar. Olha que coisa, eu não sei nem por onde começar, eu vou fazer o quê? Ah, não sei, então não faço. Então eu quero que vocês entendam que se vocês já forem mais organizadas no processo de vocês, se vocês tiverem um CRM para acompanhar e guardar todo o histórico com esse cliente, e depois disso vocês souberem em qual etapa da venda vocês estão perdendo mais negócio, ou em qual etapa da venda vocês estão de fato ganhando mais confiança do cliente, está sendo muito bom. Sem dúvida, o processo para você ir tirando o pé cada vez mais em relação a tempo, em relação à energia, vai começar a acontecer, tá bom? Mas mesmo eu falando tudo isso, algumas pessoas falam assim pra mim, algumas mulheres falam assim pra mim: Bia, cara, comigo é diferente, comigo não dá. Isso não funciona comigo, eu acho que eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro trabalhando menos. Por quê? Porque eu não tenho incentivo da minha empresa. Pra você ter uma ideia, a empresa que eu trabalho não é capaz de pagar um CRM pra nós, pra equipe de vendas. Eu já ouvi isso. Aliás, eu escuto isso muito. Gente, se você passa por essa situação, eu não tenho incentivo da minha empresa, você tem 2 opções pra tua vida. Ou você saia daí, vá procurar algo melhor. Ou faça por você mesmo. Gente, hoje você consegue grandes e bons CRMs, tá? Software de acompanhamento de clientes por R$39 por mês. R$39 por mês é uma pizza. Uma pizza. Eu não sei, aqui em Piracicaba não dá pra comprar uma pizza grande com R$39. Não dá, custa mais que 50. Por isso que eu tô falando, se você... a minha empresa não me dá um incentivo. E aqui os meus clientes são diferentes. Cara, não dê essa desculpa pra você mesma. Faça diferente. Porque você quer esse objetivo de vender mais, de lucrar mais, de sobrar mais dinheiro no teu bolso, trabalhando menos tempo. Trabalhando com menos energia, beleza? Se você quer isso, você tem que correr atrás disso. Mas bora lá. Eu quero te mostrar como que a gente faz isso. Beleza? Eu quero dar um passo a passo para vocês começarem a se analisar melhor, pra gente saber como é que a gente começa esse trabalho, tá bom? Bora lá. Antes de eu mostrar o como fazer, antes de eu mostrar o passo a passo, é interessante eu retomar o que eu falei na live de ontem, que tem um jeito errado da gente analisar o que precisa ser mudado em nós. Porque, gente, sempre vai ter coisa que a gente vai precisar mudar. Ponto. Sempre vai ter coisa. Nós somos seres humanos, a gente tem sempre que aprender a todo momento. E se a gente ainda não alcançou o que a gente quer alcançar, é porque falta a gente aprender alguma coisa. Eu sempre falo isso. Se eu não cheguei aonde eu quero chegar, falta eu aprender alguma coisa para chegar lá.
E sem dúvida, a partir do momento que eu chegar lá, eu vou querer chegar em outro lugar. Aí vai me faltar também coisas que eu tenho que aprender para chegar no outro lugar. Ou seja, gente, nós temos sempre que ter a consciência do seguinte: tudo que eu fiz até agora me trouxe até onde eu estou. Se eu quero chegar em outro patamar, eu preciso fazer coisas diferentes do que eu faço hoje. Porque senão eu vou ficar no mesmo lugar. Eu só vou conseguir atingir outro nível em vendas, eu só vou conseguir ganhar mais trabalhando menos se eu aprender coisas que eu não faço hoje. Porque se você já fizesse tudo que é necessário para trabalhar menos e ganhar mais, você já estaria ganhando mais e trabalhando menos. É simples da gente pensar isso. Se você ainda não tem muito tempo para tua família, se o teu dia a dia é aquela loucura, é trabalho, 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 tá faltando você aprender como que você faz para ser mais assertivo, como que você faz para aumentar tua produtividade, como que você faz para aumentar tua taxa de conversão. OK? Aí nós temos um jeito errado de olhar para isso. E que muita gente faz isso, eu fiz muito isso. Qual é o jeito errado de olhar para as coisas que nós temos que mudar, que nós temos que melhorar? É se culpando por isso. Nada é mais pesado para o ser humano do que a culpa. Se você fizer uma análise agora do que você tem que aprender para alcançar outros patamares, e você fizer isso com um olhar de culpa, você só vai trazer sentimentos que vão te deixar mais para baixo ainda. Por exemplo, você vai sentir ressentimento, você vai sentir baixo merecimento, porque você está se culpando, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, quando eu trago, por exemplo, esse monte de conteúdo que eu tô trazendo nessas lives agora, não é para você olhar para isso e se culpar, muito pelo contrário. É para você entender isso, olhar isso com os olhos do teu coração e falar: cara, que bom que eu tô sabendo que eu tenho que aprender sobre isso. Porque senão, gente, esse outro patamar que você quer alcançar sempre vai ser muito árduo, sempre vai ser muito doloroso. Você vai sofrer muito em relação a isso. Vai chegar um momento que você vai falar assim: deixa quieto, deixa eu ficar aqui onde eu tô mesmo. Pra que ficar tão mal? Só que a evolução, nossa evolução como vendedora, como gestora, dona de empresa, a evolução profissional ou a evolução pessoal mesmo, ela não tem que ser um processo ruim. Normalmente é um processo árduo, porque nós temos que trabalhar bastante, nós temos que aprender coisas novas, nós temos que mudar vários hábitos, várias crenças. Então, de fato, é um processo árduo. Mas não precisa ser um processo ruim. Tudo vai depender da maneira como você vai enxergar isso. Tá fazendo sentido, gente? Cara, eu gosto muito de falar a respeito disso, porque quando eu tô em mentoria com as minhas alunas, com as mentoradas, a gente sempre discute sobre isso. Essa culpa que as pessoas sentem em... não consegui atingir ainda que eu quero. Tá tudo bem, mas vamos olhar o que falta você aprender. Porque quando eu comecei a olhar para esse prisma, gente, se eu não alcancei o que eu quero, é porque ainda eu não aprendi o suficiente para chegar lá. E em vendas é a mesma coisa. Se eu tô atendendo 10 clientes e tô vendendo para um, eu ainda não aprendi alguma coisa no processo de vendas, no que diz respeito a me planejar melhor, prospectar novos clientes, trabalhar a gestão da carteira de clientes, gestão de mix de produtos, negociação, fechamento, levantamento de necessidades. Eu não aprendi o suficiente ainda. Porque eu tenho que atender 10 clientes para fechar um, eu tô perdendo 9 negócios. Significa, eu tô mais perdendo do que ganhando. Se eu tô mais perdendo do que ganhando, eu preciso treinar mais. Eu preciso aprender mais a respeito disso. Muita gente em vendas, muitas mulheres principalmente, começam a aceitar isso como normal. E aí eu fico puta da vida. Eu fico muito puta. Sabe por quê? Porque, gente, isso não é normal. Você fala assim: tudo bem, eu recebi mais um não, daqui a pouco eu chego no sim. Não existe isso.
Não existe isso em vendas. Você virar e falar assim, eu atendi 10 clientes, estou vendendo para um, mas é normal. Meu mercado é assim mesmo. Se você joga isso para você mesmo, você não vai melhorar nunca, cara. Nunca. Então, traz a responsabilidade para você. Isso não é normal. Cada vez mais você tem que melhorar a tua conversão. Você tem que saber mais a respeito do processo de vendas. Você tem que ter controle do que você faz. Não existe isso. 10% de conversão. Tá bom. Pô, pera lá. Então, assim, o que eu quero dizer é, vamos analisar de uma maneira que nos dê força e não nos leve para trás, nos leve para baixo. Qual que é a maneira que me dá força? É eu analisar sem me julgar, sem ter julgamento já antes, até mesmo de eu entender o que eu tenho que melhorar. Beleza? E para isso, gente, eu quero deixar um exercício com vocês. Alguém tem horas aí? Quero deixar um exercício com vocês. Qual é esse exercício? Eu quero que vocês analisem como as atitudes de vocês têm levado vocês pro que vocês definem sucesso em vendas, tá? Por quê? Porque, vamos lá, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. As minhas atitudes estão condizentes com o que eu quero? Estão, perfeito. O que eu preciso melhorar? Porque alguma coisa sempre a gente vai precisar melhorar. Eu preciso melhorar isso. É isso mesmo, Dani, tomada de consciência. Então, a gente vai trazer a consciência em relação às atitudes, ok? Para depois, a gente fazer uma análise em relação ao processo de fato, ao que você tem feito no teu dia a dia, em relação a vendas, tá? Mas a primeira coisa é, não aceite o fato de que, isso daqui é normal. A maioria das vendedoras, para a maioria das vendedoras acontece isso, eu não tenho o que fazer. Isso não existe, gente, porque tem muitas vendedoras que trabalham 4, 5 horas por dia e são campeãs de venda. E são campeãs. Então não existe isso. Existem pessoas que já estão na sua frente, que estão faturando mais que você, que estão trabalhando menos que você, porque elas aprenderam algo que ainda você não aprendeu. Então, você tem a possibilidade também de alcançar isso, ok? Porque se só depende de eu aprender e colocar em prática, se você tiver vontade, se você tiver disciplina, obviamente vai dar certo pra você também. Então, vamos lá. Eu quero propor esse exercício, que é a primeira análise que a gente tem que fazer. Aí, em cima dessa análise, a gente vem depois com a análise do processo, ok? Só um adendo de novo aqui, gente. Eu não sei se isso tá ficando claro, essa construção na cabeça de vocês. Mas, se você ainda não tem um processo do que você deve fazer em toda a venda, você tem que dar um passo para trás ainda em relação a ser mais eficiente, podendo trabalhar menos e ganhando mais. Só consegue trabalhar menos e ganhar mais quem tem um processo já organizado e já testado na prática que dá certo, ok? Mas bora lá, vamos fazer essa primeira análise então. Vou ajudar vocês nisso. Vocês estão com papel e caneta aí? Se vocês tiverem com papel e caneta, melhor ainda, porque vocês já vão anotando, tá bom? Quais as atitudes que vocês acreditam que pessoas de sucesso em vendas possuem? Vamos lá. Quais as atitudes que vocês julgam que pessoas de sucesso em vendas possuem? O que é pessoas de sucesso em vendas? Aqui no nosso tema, são pessoas que ganham muito e trabalham menos tempo. Tem tempo para família, tem tempo para o esporte, tem tempo para avó, para o pai, para o filho. Isso é sucesso em vendas aqui para nós, tá bom? Eu quero que vocês listem pelo menos 5 características que vocês acreditam que essas pessoas têm. Por quê?
Por que desse exercício? Esse exercício, gente, vai trazer a consciência para vocês entenderem o quanto vocês estão seguindo nesse mesmo rumo ou não. E aí, vocês pensam o seguinte, vamos lá. Eu acredito, eu vou dar minha opinião para vocês. Gente, não tem certo nem errado, é a opinião da Bia. Talvez a opinião de vocês pode ser outra, não tem problema nenhum. O que eu acredito que uma pessoa de sucesso em vendas, que tem um faturamento legal e tem tempo livre ainda, tem pessoas que são extremamente disciplinadas e comprometidas com a entrega. Isso pra mim. Então, na minha visão, você vai começar a atingir um patamar de ser mais eficiente, trabalhar menos e ganhar mais, quando a tua disciplina e o teu comprometimento estiver alinhado com isso. Outra, pessoas que não desistem facilmente. Pessoas que são persistentes. Não é assim, tentei uma vez, tentei duas, não, esquece, não dá mais. Não, persiste, não desiste tão fácil. Outra característica na minha visão, pessoas que são inconformadas. O que significa ser inconformado? Significa que você sempre vai buscar algo para você aprender. Você é inconformado, você está buscando coisas novas a todo momento, você quer melhorar o teu processo, você quer entender como que você faz para o teu dia render mais. Tô dando algumas ideias aqui para vocês, tá, gente? Vamos lá. Pessoas que são focadas, pessoas que são positivas. Tudo isso eu entendo que são características de mulheres que têm sucesso em vendas. De mulheres que fazem o tempo delas render em faturamento. São mulheres que fazem o tempo delas renderem em faturamento. Mulheres que fazem o tempo delas renderem em faturamento são mulheres disciplinadas, na minha opinião. São mulheres comprometidas. São mulheres que são sensíveis aos detalhes. Sensível ao detalhe? Por quê? Simples, explico pra você. É aquela mulher que se atenta ao cliente. É aquela mulher atenta à empatia, a se colocar no lugar do outro, a entender como que ela vai ajudar aquele cliente de forma genuína. É aquela mulher que tem prazer em ajudar o cliente. Legal? Isso é a minha visão. Eu gostaria que vocês listassem cinco a visão de vocês. Esse exercício é muito poderoso, gente. Esse exercício é muito poderoso mesmo. Lista essas 5. Esse é o primeiro passo. Depois de você listar essas 5 características, aí você vem para uma autoanálise. O que é autoanálise? É entender como que eu estou me comportando em relação a isso, tá? Aí, você vai ter listado essas 5. Na frente de cada uma, você coloca uma nota de 0 a 10 por quanto você tem feito isso no teu dia a dia. Legal? Por exemplo, na tua visão, de fato, uma mulher que rende mais, que faz o tempo dela render mais dinheiro, é uma pessoa disciplinada. De fato. Você acredita nisso também, igual a mim. Aí você vai lá e faz a análise. Poxa, deixa eu entender na minha vida, nos últimos meses, o quanto eu estou sendo disciplinada com as minhas obrigações pessoais, profissionais, em todas as áreas da minha vida. Aí você põe uma nota de 0 a 10. Essa nota é só sua, gente. É só sua. É você fazer uma autoanálise de entender o que você precisa aprender mais. De novo, se você não alcançou o que você quer alcançar, é porque você precisa aprender como chegar lá. Se você não chegou aonde você quer chegar, é porque você precisa aprender como é que você faz para chegar lá. Simples assim. Então, eu tô propondo para vocês um exercício que é uma autoanálise que vai te ajudar a entender o que você precisa aprender mais. Às vezes, para você ser disciplinada, não é simplesmente você repensar, eu preciso ser mais disciplinada. Agora eu tenho que ser mais disciplinada. Mas e aí, o que eu faço? Às vezes,
Pra você vai precisar contar com a ajuda de alguém pra isso. Que às vezes não é tão simples assim pra você. E tudo bem, não tem problema. Mas, às vezes, você vai precisar de ajuda em relação a aprender alguns conteúdos. Talvez você precisa de um coach para te ajudar, sei lá, talvez você precisa de uma pessoa que possa direcionar o que você tem que fazer em relação a alguma situação. É normal isso. É normal. Beleza? Listou 5 características de mulheres de sucesso em vendas que você acredita que são características na tua visão. Não tem certo nem errado, é a tua visão. Aí você vai colocar uma nota de 0 a 10 na frente. Pra você, o quanto você tem feito isso. As notas que você se der abaixo de 7, é aí que nós vamos entrar com o plano de ação. Vamos continuar na disciplina. Eu tô muito indisciplinada, tá difícil agora nessa quarentena, Nota 6. Eu me dou a nota 5, vai, metade. 5. Notas abaixo de 7, é preciso que você pense em como aprender mais sobre isso. Ok? O que significa como aprender mais sobre isso? O que você vai mudar? O que você pode fazer para melhorar? Então, gente, olha só que legal. Você, para as notas que você tem a média 7 acima, é legal você pensar, obviamente, mas mais do que você pensar, é você trazer isso mais para o teu dia a dia, porque isso já é bom em você. Você já tem essa facilidade. Imagina que você é uma pessoa muito sensível e muito empática com as outras pessoas. E você dá nota 9 para você, porque você fala, nossa, eu consigo me colocar no lugar das pessoas, isso é muito bom pra mim, isso é fácil, eu gosto de fazer isso, é muito legal. Então, será que você tá usando isso que é muito bom a teu favor para que as vendas aconteçam de forma mais fácil? Porque você tem que olhar o que você tem que aprender, o que você tem que melhorar, só que você também tem que olhar o que você tem de bom e que muitas vezes você não tá explorando. Você não tá explorando. Quando eu aprendi isso, gente, a olhar para as atitudes, fiz esse exercício, quando eu aprendi isso, eu descobri, inclusive eu falei isso acho que na live de ontem ou antes de ontem, eu descobri que eu tinha muita facilidade em fazer amizades com pessoas desconhecidas. Eu descobri isso. Então eu não tenho problema em chegar, em puxar papo, em abordar pessoas que eu não conheço. Só que eu não tinha consciência disso. Eu simplesmente fazia. Só que quando eu tomei a consciência disso, eu falei, cara, isso é um ponto positivo em mim. Eu tenho que usufruir mais disso, eu tenho que fazer com que isso me gere mais negócio, fazer com que isso me gere mais faturamento. Aí eu tomei a consciência. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a trazer mais isso, mais essa etapa para o meu processo de vendas. Então, como eu sempre tive muita facilidade em puxar uma conversa, eu falei, cara, eu preciso focar em fazer isso. Então, o que eu fazia? Boa parte do meu dia era focada em prospecção de novos clientes. Ah, e como que eu fazia essa prospecção? Eu conseguia fazer muitas vezes por telefone? Não conseguia. Pegava o carro e ia na empresa direto, fazer o famoso PAP, porta a porta, porque isso era gostoso pra mim, porque era natural. Só que enquanto eu não entendi isso, eu não usava isso ao meu favor. Eu não usava. Eu não sabia que isso era tão bom e era tão fácil pra mim. E do mesmo jeito, quando eu falei, cara, eu preciso aprender a ser mais organizada. Senão eu vou me ferrar. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero. O que eu fiz? Comecei a aprender mais sobre aquilo. Então é essa análise que eu quero trazer pra vocês, gente. Por quê? Porque isso é o seu comportamento, isso é o que vai refletir no teu dia a dia. Depois disso, depois dessa análise, que você vai começar a pensar o quanto você sabe e o quanto você aplica o processo de vendas no teu dia a dia. Depois disso. Por quê? Se eu não sou uma pessoa disciplinada, eu vou ter bastante dificuldade em me organizar. E eu já contei pra vocês.
Vendedor desorganizado não tem mais espaço no mercado. Antes era bonito falar. Ai, sou super desorganizado. Ai, não sei o que, tal. Era bonito. Agora não tem mais espaço. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Entendam a base. A base são as atitudes, são os comportamentos, para depois a gente ir avançando. Beleza, gente? Fez sentido aí para vocês? Fez sentido o porquê que algumas mulheres vendem mais, ganham mais, trabalhando menos, e outras não conseguem alcançar isso? Fez sentido? Fez? Show. Thiago falando que fez. Top. Legal, Carol. Show. Ô, Andréia, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Legal, gente. Então, essa é a primeira análise, ok? Essa é a nossa primeira análise. Depois disso, a gente vai olhar um pouco mais de fora do processo de vendas. Agora você estava olhando para dentro de você, por que você pode melhorar e tudo mais, e agora a gente vai precisar olhar um pouquinho de fora. Ou seja, em relação ao processo que você tem desenvolvido. Gente, a venda, ela tem começo, meio e fim. Como qualquer coisa que você for fazer. Imagina o seguinte, um médico, a ideia do médico, porque fica muito claro para todo mundo. Um neurocirurgião, quando ele vai operar uma cabeça. Tem começo, tem meio, tem fim. Ele tem que seguir aquele procedimento. Por quê? Se ele não seguir o procedimento, ele corre um grande risco de, por exemplo, a pessoa virar óbito. Ele está correndo esse risco. Certo? Dadas as proporções, ok? Se você não seguir o procedimento, se você não seguir um passo a passo de começo, meio e fim, você corre o risco de perder a venda. O médico corre o risco do paciente morrer, você corre o risco de perder a venda. Se você não sabe a hora que você tem que tirar o bisturi, se você não sabe o momento que você tem que usar aquela ferramenta, você corre um grande risco de não vender. Gente, vendas é uma ciência como qualquer outra. Não é faz do teu jeitinho que vai dar certo. Pode até dar certo, pode até estar dando certo pra você. Você pode, por exemplo, estar sobrevivendo de vendas e tranquilo, muita gente acontece isso. Só que aqui eu não tô falando com pessoas que sobrevivem de vendas, eu tô falando com mulheres que querem atingir patamares de faturamentos mais altos tendo tempo pra poder usufruir desse dinheiro. E eu não sei, gente, o que cada um quer fazer com dinheiro. Eu não tô falando dinheiro como final. Eu tô falando que se você quer poder viajar com a tua família, se você quer ter mais tempo livre para poder fazer uma viagem de 20 dias para Europa, se você quer ter a possibilidade de passear uma vez na semana, levar tua mãe no cinema, levar teu filho no cinema, eu não sei o que você quer fazer. Só que você só vai conseguir atingir isso se você tiver um patamar de faturamento maior. Porque senão você vai falar, cara, eu não posso tirar um dia da minha semana. Um dia da minha semana, faturamento menor. Entendem? Então, gente, se você não tem esse procedimento do que fazer, qual o momento certo de fazer, qual a ferramenta que você tem que tirar, que técnica que você tem que usar quando o cliente fala isso, quando o cliente fala aquilo, quando eu tenho que apresentar o meu produto, como que eu faço? Se você não tem isso muito claro, meninas, passou da hora. Porque senão, você não vai conseguir avançar em vendas. Tô dizendo, você pode sobreviver. É uma outra coisa. Mas aqui não, aqui eu quero vendedoras que... É vendedora de 1 milhão, gente. Porque aí, o que vai fazer com 1 milhão não importa pra mim. É trazer essa qualidade de vida, trazer esse tempo de qualidade pra vocês, entendeu? Só que, se eu
não sei o começo, meio, fim de uma operação de crânio, eu corro um grande risco do paciente virar óbito. A mesma coisa em vendas. Se eu não sei o começo, meio e fim e quais as ferramentas que eu tenho que usar na venda para um cliente, eu corro um grande risco de perder as vendas. E sabe como que você faz essa análise? É muito simples. Comece a analisar a tua taxa de conversão. Às vezes é difícil isso para muitas pessoas. Sabe por que é difícil para muitas pessoas? Porque o número vai mostrar muitas vezes o que ela não quer enxergar. Faz isso. De 10 clientes que você atender, para quantos você vende? De 10 clientes que você atende, para quantos você vende? Faz essa análise. Aí você vai ter muito claro se você tem o controle do processo, se você sabe o começo, meio e fim da cirurgia, ou se falta você aprender ainda. Legal, gente? É isso. Essa análise simples que a gente tem que fazer a todo momento. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Que horas são? Falta 3. Hã? Falta 3. 3 minutos? Tá. Gente, falta 3 minutos então. Dúvidas? Querem falar mais alguma coisa? Ou não? Esse foi o material que eu preparei para vocês hoje. Espero ter ajudado de verdade vocês. Façam o exercício da atitude. Faz o exercício da atitude, vai ser tão legal para vocês. Me ajudou tanto, gente. Me ajudou muito, de verdade mesmo. Espero de verdade ter ajudado vocês com esse conteúdo. Lembrando, gente, olha só. A gente tá no aquecimento pra jornada vendedora do milhão, nessas 2 semanas. Nessa semana, mais a outra. A partir do dia 29, a gente vai pra jornada, aula 100% gratuita, 100% online. Você precisa se inscrever para essas aulas. Entra nesse site que eu deixei aí, já vai recebendo esses conteúdos nossos. A gente tá mandando informações a respeito das lives todo dia no e-mail. A gente tá mandando no Telegram, se você ainda não faz parte do Telegram, legal? Tem bastante conteúdo. E a jornada, gente, a jornada vendedora do milhão, vocês não têm ideia de quanto conteúdo tem lá. Não tem ideia. É muita coisa. A gente começa a desenhar com vocês o passo a passo que vocês precisam seguir para sair do patamar de vendedora sobrevivente de vendas para vendedora do milhão. Pra gente mudar de fato a nossa vida nesse sentido. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Tá bom? O pessoal tá falando que vai cair, mas ainda daqui a pouquinho. Obrigada por isso. Um beijo. Tchau, tchau.